Conceda a palavra ao advogado Henrique de Almeida Ávila para sua exposição pelo tempo de 20 minutos. A palavra a Vossa Excelência. Bom dia a todos. Senhor presidente, eminentes senadoras, senadores, lideranças que me deram a honra de me indicar, a quem cumprimento na pessoa do senador Ricardo Ferraço, que me deu a distinção de relatar esse meu processo de indicação ao Conselho Nacional de Justiça, Dr. Otávio Orzari, que me honra com a participação comigo nesse procedimento. Senhor presidente, eminentes senadores, permitam-me fazer uma muito breve digressão sobre a minha história de vida, apenas para que Vossas Excelências tenham a dimensão da honra que é para mim estar falando aqui hoje para Vossas Excelências, estar sendo ouvido por Vossas Excelências nesta manhã. Eu nasci no interior do estado do Rio de Janeiro. O meu avô, ainda na década de 40, se mudou para Volta Redonda, minha cidade natal, para, juntamente com outras centenas de trabalhadores, fundar a Companhia Siderúrgica Nacional. Lá fiz meu primeiro, meu segundo grau e fui para o Rio de Janeiro cursar a graduação. Fiz na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que provavelmente só consegui concluir em razão da bolsa de estudos me concedida por aquela universidade. Depois de um período de estudos e advocacia no Rio de Janeiro, aceitei o desafio e fui para São Paulo, onde me dediquei a mestrado, doutorado e resido hoje com a minha família. É muito honroso, portanto, meus senadores, estar aqui falando para Vossas Excelências. Eu fico realmente muito satisfeito que uma pessoa como eu tenha chegado até esse ponto e possa contar com a atenção de Vossas Excelências. O meu muito obrigado. Senhor presidente, desde a época da faculdade, eu sempre me mostrei um curioso. Eu fui monitor de processo civil na graduação. Logo quando concluí a universidade, a faculdade, já passei a dar aulas de direito e nunca mais parei, né? Hoje dou aula para graduação, pós-graduação e palestras por todo o Brasil, sobretudo em especial sobre o novo Código de Processo Civil, aprovado de iniciativa de Vossas Excelências no Senado Federal, aprovado por Vossas Excelências no Congresso Nacional e em vigor desde março deste ano. A advocacia, senhor presidente, também me deu o privilégio de andar pelo Brasil. Tive a oportunidade de ter uma atuação de âmbito nacional, de maneira que posso afirmar que, e tenho o prazer de afirmar que advoguei em causas em quase todos os estados da federação. Causas sensíveis, causas delicadas normalmente, de maneira que conheço o Poder Judiciário de uma maneira ampla, de uma maneira geral, nas suas qualidades, nas suas mazelas, que sabemos que eles têm. Me dedico também a assuntos ligados diretamente ao Poder Judiciário. Sou, como disse, mestre e faço doutorado em processo civil, matéria que leciono também. Essa minha intenção
vem daí a minha intenção em poder emprestar, senhor presidente, eminentes senadoras, eminentes senadores, um pouco dessa minha experiência ao Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, senhor presidente, que a Constituição foi muito feliz em criar, a emenda constitucional 45, em criar o Conselho Nacional de Justiça e reservar 2 vagas à sociedade civil, a representantes eleitos pelo Congresso Nacional. Esta vaga eleita a ser preenchida por Vossas Excelências, eminentes senadores da República. É muito importante esse órgão de controle externo do Poder Judiciário ser acompanhado de perto por Vossas Excelências, representantes do povo, representantes da sociedade. Eu peço licença, inclusive, nesse momento, senhor presidente, para firmar aqui um compromisso que, na hipótese de Vossas Excelências me darem a honra de me indicar ao cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, frequentar o Senado Nacional trazendo relatórios das atividades do Conselho, porque, de novo, é muito importante o acompanhamento por Vossas Excelências. Senador Otto Alencar, cumprimento Vossa Excelência. É muito importante o acompanhamento por Vossas Excelências do trabalho do Conselho Nacional de Justiça. Porque vejam, Vossas Excelências, que todo esse trabalho recente de modernização do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário vem do Congresso Nacional, nasce do Congresso Nacional. Para ficar em 2 exemplos, o Código do Processo Civil, recém-aprovado, o Código de Processo Penal, em curso no Congresso Nacional, aguardando a aprovação da Câmara. Mais 2, o Código Comercial, também em trâmite no Congresso Nacional, a Lei de Arbitragem, ou seja, todas as iniciativas salutares ao Poder Judiciário vêm do Congresso Nacional. E não é nenhuma coincidência, o próprio Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, como sabemos, aprovada por Vossas Excelências. Eu costumo dizer que, senhor presidente, o Conselho Nacional de Justiça não é somente um conselho do Poder Judiciário. Ele é um conselho do sistema de justiça. Ele contempla a advocacia, ele contempla a Defensoria Pública, ele contempla o Ministério Público e todos aqueles que participam da operação do sistema de justiça. De maneira que a criação de um controle externo pela Emenda Constitucional 45, que tem outros pontos muito positivos. Sabemos, Vossa Excelência, a súmula vinculante que colaborou com o Supremo Tribunal Federal num momento de absoluta necessidade, assim como a repercussão geral no recurso extraordinário, assim como o direito à duração razoável do processo, levado à garantia fundamental também pela Emenda Constitucional 45, e o CNJ, que, embora novo, tem pouco mais de 10 anos, a sessão de instalação do Conselho Nacional de Justiça foi em 14 de junho de 2005, ou seja, temos pouco mais de 10 anos. E o Conselho Nacional de Justiça, senadora Ana Amélia, já tem uma atuação que vem num sentido crescente, mas já muito profícua. Sabemos todos que o Conselho Nacional de Justiça tem 2 funções precípuas. O mais conhecido, né, controle da atuação, o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, né, o poder de fiscalização, de correição, poder disciplinar do Conselho Nacional de Justiça, mas não só esse. Também tem a função constitucional, a missão constitucional de
controlar a atuação administrativa do Poder Judiciário, né? Que é o que um papel relevantíssimo no planejamento estratégico do Poder Judiciário. Vejam, Vossas Excelências, que estamos falando de um poder que consome anualmente 68 bilhões de reais, o que representa 1,3% do PIB nacional. Um Poder Judiciário que é separado por várias ilhas de poder. Temos tribunais em todos os estados da federação, temos 5 tribunais regionais federais, temos outros tantos tribunais do trabalho, tribunais da justiça militar, tribunais eleitorais. É muito relevante, então, essa atuação de um órgão como é o CNJ para adequar e trabalhar conjuntamente com esses tribunais para multiplicar os benefícios, reproduzir bons exemplos e, naturalmente, controlar aquilo que for negativo. Nós estamos diante de um dos poderes judiciários mais morosos do mundo. Entretanto, o Brasil tem, eminente senador Otto Alencar, os juízes mais produtivos do mundo. O Brasil tem um quadro de 17 mil juízes. Cada um desses 17 mil juízes produz, em média, 1.616 sentenças por ano, contra uma média de 959 sentenças dos juízes italianos, 689 dos espanhóis e 397 dos portugueses. Ou seja, repito, é estatístico, nós temos os juízes mais produtivos do mundo. Entretanto, o problema da morosidade é evidente. Foi mencionado pelo eminente senador Waldir Raupp, mais cedo, inclusive. A gestão, portanto, é relevantíssima. A gestão é indispensável. Nesse trabalho de gestão, senhor presidente, o Poder Judiciário, nesses pouco mais de 10 anos de atuação, criou o sistema de audiências de custódia, como se falou aqui, criou um cenário de estatísticas muito importante que não havia no Poder Judiciário brasileiro. É impossível fazer qualquer tipo de ciência, senador Anastasia, sem uma estatística fiel. O Conselho Nacional de Justiça criou um mapa anual de precatórios, a partir do qual ele exige, ele cobra com muito rigor das presidências dos tribunais o pagamento e o cumprimento dos procedimentos nos precatórios. Criou Cadastro Nacional de Adoção, um Sistema Nacional de Videoconferência, aproveitando da tecnologia em benefício do Poder Judiciário, um sistema de audiência de custódia na mesma linha, Justiça Restaurativa, preocupada não só, senador Cidinho, com a prisão, mas também com a restauração social daquele cidadão encarcerado. Um sistema de cotas para negros no Poder Judiciário. Veja que o CNJ exigiu do Poder Judiciário que previsse cotas para negros, da mesma forma como já acontecia em outras esferas da administração pública. Vejam, são dados, reconheço que arbitrariamente eleitos por mim como relevantes, mas poderíamos ficar aqui, passar amanhã citando tantos outros. Mas o fundamental é que, doravante, o CNJ ainda terá, na minha visão, uma função ainda mais relevante. O novo Código de Processo Civil foi editado e aprovado por Vossas Excelências, tendo como corolário principal o problema vivido pelo Poder Judiciário do assoberbamento de processos. E ele criou, na minha modesta opinião, 2 sistemas muito relevantes. O sistema que estimula a conciliação e a mediação nos processos, muito mais do que fazia o Código de Processo Civil de 1973,
com muito mais vigor, muito mais tecnicidade, com muito mais seriedade do que fazia o Código de Processo Civil de 1973, e também um sistema de observância de precedentes judiciais, para que os juízes das diversas varas do país e mesmo os próprios tribunais passem a observar a jurisprudência, passem a observar, senadora Thaídes, cumprimento Vossa Excelência, passem a observar os precedentes judiciais, para que a lei infraconstitucional e constitucional, a norma constitucional e a norma infraconstitucional tenham uma única interpretação, que é para pautar o cidadão como uma única forma de conduta. Porque se um juiz, sabemos nós, se um juiz decide uma coisa, outro juiz decide outra, não há uniformização, não há segurança jurídica, e isso só estimula o litígio. E o novo Código de Processo Civil cita por várias vezes o Conselho Nacional de Justiça, no aspecto da mediação, no aspecto do leilão, no aspecto dos precedentes. O Código de Processo Civil novo foi muito feliz em relatar, em identificar, em normativizar esses capítulos referentes a essas matérias e, em vários pontos, coloca conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, conforme banco de dados a ser criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Vejam, Vossas Excelências, que o Conselho Nacional de Justiça, a partir de agora, está no cerne da solução do maior problema do Poder Judiciário, talvez, que é a morosidade. Eminentes senadoras, eminentes senadores, senhor presidente, com essa breve exposição, eu me coloco à disposição de Vossas Excelências para responder a eventuais indagações, sempre nos limites da minha modesta capacidade. Muito obrigado. O relator deste processo é o senador Ricardo Ferraz, que já fez em sessão anterior a apresentação do seu relatório. Em função do senador Ricardo Ferraz não se encontrar presente, mas tendo apresentado o seu relatório, eu concedo a palavra ao senador Antônio Anastasia, previamente inscrito. Você estava inscrito primeiro que eu? Não, depois, né? Se o presidente me permite, a senadora Ana Amélia chegou primeiro e sempre dá a preferência. Eu só... Não, eu quero aprender com o senhor, senadora Anastasia. Depois eu... Não há problema, não. A gentileza, senadora Ana Amélia, é extraordinária. Mas, eminente presidente, senador Zé Maranhão, doutor Otávio Augusto, doutor Henrique. Doutor Henrique, da mesma forma que me dirigia, doutor Otávio Augusto, cumprimentando-o pela exposição, faço o mesmo pela exposição realizada, pela segurança, pela sapiência apresentada, pela experiência também aqui demonstrada na sua exposição. As minhas indagações são exatamente as mesmas que fiz do doutor Otávio Augusto, na verdade, provocações. A primeira referindo-se ao papel do CNJ na questão remuneratória do Poder Judiciário, cada vez mais uma preocupação da nossa sociedade e, evidentemente, todos nós consideramos que é fundamental que o magistrado tenha uma remuneração digna e à altura da qualificação, da responsabilidade da sua função, mas dentro também da realidade não só orçamentária, mas da realidade nacional como um todo. E, por outro lado, a outra indagação se refere à questão da execução penal, ou melhor dizendo, da administração penitenciária em si, que tornou-se um dos maiores tormentos dos poderes executivos, quer federal, quer dos Estados membros, Estados federados. O que acharia Vossa Senhoria da provocação que fiz, doutor Otávio Augusto, e que reitero a Vossa Senhoria, no sentido de que estudássemos, ou pelo menos discutíssemos, a eventual possibilidade que essa administração penitenciária, hoje, de exclusiva responsabilidade da função administrativa ao Poder Executivo, passasse para a esfera do Poder Judiciário, já que ele tem a responsabilidade pela execução, terá também a responsabilidade pela administração
penitenciária. Então, as duas indagações eu coloco que são temas afetos à competência institucional do CNJ e concluo, mais uma vez, também reiterando a relevância que tem, e como Vossa Senhoria colocou na sua exposição, o CNJ dentro do sistema jurídico brasileiro nos dias de hoje. Muito obrigado, parabéns. A palavra, doutor Henrique de Almeida Ávila. Eminente senadora Anastasia, no que concerne à primeira colocação de Vossa Excelência, eu acredito que o Poder Judiciário tem um papel muito relevante na democracia, como todos acreditamos, sem dúvida. E creio que ele deva ser sempre estimulado, que ele deva ser sempre observado de perto, porque no Poder Judiciário que desembocam os principais problemas do nosso país, sobretudo em épocas de crise. Desembocam lá por uma razão muito simples, não? É da função do Poder Judiciário exercer essa capacidade, esse poder de substituir a vontade de partes litigantes, de partes em conflitos, pela vontade do Estado. Então, é dele a última palavra. De maneira que o Poder Judiciário tem que ser estimulado, seus magistrados também têm que ter, como Vossa Excelência mencionou, uma remuneração digna. Não se pode, todavia, ignorar que é preciso que haja também a participação do Poder Judiciário no princípio da solidariedade com todos, sobretudo em momentos em que é necessária a observância de parâmetros por parte da administração pública e, mais do que isso, por parte deste Congresso Nacional, que é a quem cabe, sabemos todos, a palavra sobre essa questão e, além disso, os estudos sobre essas questões, as discussões saudáveis sobre essas questões, de maneira que eu penso que é preciso essa ponderação nesse tema que é muito delicado. No que toca ao sistema penal e na observação muito relevante feita por Vossa Excelência de que o Poder Judiciário leva, por assim dizer, o processo e na hora de executar a pena, isso vai para as costas do Poder Executivo. Eu quero lembrar que hoje nós temos mais de 600 mil presos no Brasil. O problema carcerário no Brasil é dramático e influencia, sabemos nós, em várias outras discussões, influencia em discussões em tese, como, por exemplo, a diminuição da maioridade penal. Quer dizer, o sistema carcerário, a precariedade em geral do sistema carcerário nacional influencia em discussões relevantes para o país, relevantes para a República e influencia naturalmente de maneira negativa. Eminente senadora Anastasia, eu não havia pensado nessa instigante proposta de Vossa Excelência. Quero dizer que achei bastante interessante de, grosso modo, transferir essa atribuição de execução da pena para a administração do Poder Judiciário, se bem entendi, porque há realmente esse conflito, né? Porque institui-se audiências de custódia, mas o Poder Executivo precisa ter estrutura para realizá-las na execução da pena. E, por exemplo, me parece que realmente é muito instigante, mesmo porque
segundo a norma geral, ninguém melhor para administrar um problema do que aquele que absorve os ônus dele, né? Com a palavra a senadora Ana Amélia, para formular sua indagação, se o senador não quer exercer o direito de réplica. Então, com a palavra, confirma a senadora Ana Amélia. Obrigada, caro presidente, senador José Maranhão. Doutor Henrique de Almeida Ávila, Vossa Senhoria disse que o sistema judiciário brasileiro é eficiente, comparado, certamente, aos outros sistemas judiciais, pelo menos da nossa região, da América Latina. E existe uma contradição entre a eficiência que Vossa Excelência fala e a percepção que a sociedade tem de ser um judiciário moroso demais. Essa avaliação da sociedade, na sua visão, e aí há sempre uma transferência de responsabilidade. O juiz diz, não, isso nós temos porque o processo, o sistema recursal, faz com que o recurso delongue e tal. Então, aí a culpa é nossa, porque quem aprova o código somos nós. Então, eu queria saber do senhor, na sua visão, se essa distorção perceptiva da sociedade, já que o senhor diz que ele é eficiente, se ele é eficiente, como é que a sociedade percebe diferente? Ele decorre dessa questão recursal, do sistema recursal, do processo, dos processos em si. Decorre da deficiência de pessoal ou de deficiência tecnológica. Porque quando se fala em audiências, teleconferência por audiência, que não precisa o preso estar na frente do magistrado, e há uma resistência a esse negócio, a tecnologia poderia ajudar muito em vários setores, especialmente nos juizados de pequenas causas ou de outras áreas que poderiam ser resolvidas com maior celeridade. Então, essa é a primeira questão. A outra questão, Vossa Excelência citou aí o Código de Processo Civil, recentemente aprovado, penso ano passado. Um constitucionalista, um analista da Constituição brasileira, professor Lênio Streck, do Rio Grande do Sul, meu conterrâneo, apontou várias distorções e vários problemas no código que foi aprovado. Eu queria saber do senhor se o senhor, já que citou o código, identifica em alguma área do Código de Processo aprovado alguma distorção que possa ampliar essa questão de perceber um judiciário mais demorado ainda, dentro do que nós inovamos. E a última, por fim, volto à questão da idade. O senhor tem a mesma idade, um ano menos do que o doutor Otávio, no exercício, e vai julgar os magistrados com 50, 60, 70 anos no cumprimento do seu dever, da sua função constitucional. Então, eu pergunto se essa questão da idade e também no caso da aposentadoria dos magistrados aos 75 anos, se não se estabelece limite para ingresso na magistratura ou no próprio CNJ, mas especialmente na magistratura. Então, 75 anos é o limite para saída da atividade e não há limite para o ingresso na atividade. Então, pergunto se não há também uma certa contradição nisso e que deveria ter uma limitação, embora defenda, sim, que os jovens, como o senhor e o doutor Otávio, com um currículo bastante expressivo na atividade da ciência jurídica e com muita especialização, estejam, digamos, com amplas competências e capacidades para o exercício dessa função que é o CNJ. Então, são as minhas questões. A palavra ao doutor Henrique de Almeida Ávila. Eminente senadora Ana Amélia, permita-me só esclarecer melhor um ponto. Eu dizia na minha exposição que não que estamos diante de um poder judiciário eficiente, mas estamos diante de um poder de juízes dos mais produtivos do mundo e ainda assim temos um poder judiciário dentre os mais morosos, com a maior taxa de congestionamento do mundo. Eu disse isso para mostrar a importância da gestão administrativa exercida também pelo Conselho Nacional de Justiça
nessa questão. E aí eu emendo, acho que a resposta fica muito adequada, se for feita conjuntamente com a segunda indagação de Vossa Excelência, sobre o novo Código de Processo Civil. Porque o novo Código de Processo Civil visa exatamente contornar essa discrepância. Veja, Vossa Excelência, que o novo Código de Processo Civil, atento às questões da diversidade de entendimentos dentro do Poder Judiciário, previu inúmeros institutos relevantes para que haja a uniformização e a observância da jurisprudência. Eu costumo citar um exemplo, que é numa, enfim, pode ser qualquer outro, mas uma briga de condomínio, por exemplo. Se um condômino vai a um advogado se consultar e perguntar se ele pode ajuizar uma ação contra o seu condomínio, e o advogado tem na mão entendimentos diferentes do juiz da primeira vara civil da sua cidade e da segunda vara civil da sua cidade, ele vai estimular o seu cliente a ajuizar a ação, ainda que o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal já tenha uniformizado essa questão. Por quê? Independente disso, os juízes da primeira e da segunda vara civil decidem de maneira diferente uma das outras, ou seja, é uma loteria judicial e é um estímulo no ajuizamento das ações, o que não aconteceria se o juiz da segunda ou da primeira, que pensa contrariamente ao entendimento, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, ainda que expressasse o seu entendimento, mas cedesse ao precedente ou à jurisprudência que foi formada no Tribunal Superior, que é o que quer a Constituição. A Constituição quer que o Superior Tribunal de Justiça uniformize a legislação infraconstitucional e o Supremo Tribunal Federal uniformize a interpretação das normas constitucionais. Então, veja que há um problema de gestão, havia, no meu entender, um problema legislativo, que o Código de Processo Civil, se vai consertar só a experiência, né, saberá dizer, mas tenta, com muita felicidade, solucionar. E, naturalmente, uma lei complexa, eminente senadora Ana Amélia, como o Código de Processo Civil, são mais de 1000 artigos, inúmeros parágrafos e incisos, contém em si dispositivos, por assim dizer, criticáveis. Mas me parece que, no todo, e como estamos num problema global, é o que importa, o Código de Processo Civil foi muito feliz, principalmente nesses dois pontos ao qual me referi, nesse estímulo à observância da jurisprudência, porque se o juiz, permitam-me voltar um pouco, não cumprir a decisão do Superior Tribunal de Justiça, cabe reclamação ao Tribunal de Justiça ou, em outra fase, até o Superior Tribunal de Justiça. E também no que diz respeito à conciliação e à mediação, agora feita de maneira séria, no início do processo, seguindo princípios relevantíssimos, como, por exemplo, a citar apenas um deles, o princípio da confidencialidade. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, as partes, para fazer um acordo, eram chamadas a uma audiência, muitas vezes dirigida pelo próprio juiz, e, naturalmente, é um aspecto psicológico do ser humano isso, ele não queria fazer proposta de acordo porque ele acreditava que tinha razão, e se ele fizesse uma proposta de acordo, o juiz poderia ter a impressão de que ele mesmo acreditava que estaria errado. Veja o desestímulo que é isso para a conciliação, na vigência do Código de Processo de 73. Ainda que equivocadamente que o juiz tivesse essa... Mas os equívocos, né, lhe autenticam a humanidade, né? Então, isso era muito comum. Hoje, um dos princípios é a confidencialidade. Ele é feito no início do processo. Ou seja, a legislação, eminente senadora Ana Amélia, procura melhorar isto.
Com relação à jovialidade, eu também submeti meu currículo atento à emenda constitucional 61 de 2009, que tirou esse requisito, né, da idade mínima de 35 anos, e quero dizer que a circunstância de me colocar a julgar juízes, independente da sua idade, não me afetará em absolutamente nada. A tarefa de julgar não é uma tarefa simples, mas não é simples para ninguém. Ela é uma tarefa complicada, é preciso que seja feito com bastante maturidade, é preciso que seja feito com bastante equilíbrio, sabemos nós, e é o que tentarei fazer na medida sempre das minhas modestas capacidades. Eu gostaria apenas, como estava fazendo as perguntas e entraram duas questões de ordem, concluir a minha participação nessa sabatina, porque o doutor Henrique fez uma avaliação sobre a questão da interpretação do Poder Judiciário em matérias distintas. Quero dizer que, e imagino que vários dos colegas tenham, como eu, experimentado também eu diria, difícil situação na questão da lei eleitoral. É claro que houve uma alteração muito grande e em cada município havia uma interpretação diferente sobre fazer o quê, se podia ou não podia fazer carreata, se podia ou não andar com ônibus ou um megafone, e isso dá uma insegurança do ponto de vista da legislação eleitoral, na prática daquilo que foi adotado, que foi excelente, uma campanha mais curta, impossibilidade, proibição da doação privada de empresas jurídicas na campanha eleitoral, muito bom. Agora, a interpretação de cada juiz numa cidade do lado da outra era completamente diferente em relação àquilo que havia sido a legislação feita na legislação eleitoral. Não sei se nos outros estados, imagino que tenha acontecido, mas lá no Rio Grande do Sul, o que podia numa cidade não podia na outra, sobre a mesma matéria. Então, queria que levasse também sobre isso, porque isso, de algum modo, cria uma insegurança naquilo que tem que ter segurança, que é um pleito, que é uma democracia, manifestação correta do cidadão e o direito do voto. É apenas uma observação e uma solicitação de quem for escolhido pelo plenário do Senado, leve também essa ponderação da Casa. Obrigado. Eu acho que a observação de Vossa Excelência é muito pertinente, mas isso remete a outra questão. O Legislativo tem sido ora omisso completamente, ora deixa sempre um vazio na legislação. Isso seria um conselho para nós próprios, no sentido de que na próxima reforma eleitoral, eu entendo que isso está na cabeça de todo congressista, nós não podemos evoluir em matéria de democracia com uma lei eleitoral que temos aí viciosa formal ou viciosa substancialmente. Todos os dias nós pensamos aqui na questão dos nossos partidos políticos. Senhor presidente, senador Zé Maranhão, eu quero cumprimentar também os dois candidatos, tanto o doutor Otávio Augusto como o doutor Henrique Almeida. Eu acho a tarefa de julgar, eu concordo com o doutor Henrique Almeida, uma tarefa muito difícil. Vossas senhorias vão encontrar isso no próprio Evangelho. Quando Jesus, interpelado pelos fariseus, os fariseus perguntaram a Jesus: devo pagar os impostos ao imperador? E Jesus respondeu: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, porque o reinado de Deus não é desse mundo. Por aí se vê como é difícil julgar, de acordo com essa passagem evangélica.
Mas a minha pergunta não diz respeito a isso, e se já foi objeto de outra pergunta de outro senador, Vossa Senhoria poderá até ponderar que já respondeu. O que eu acho um grande desafio hoje para o Poder Judiciário é se ver diante da exiguidade, da falta de quadros da falta de juízes, possamos ser bem claros, da falta de juízes com a necessária racionalização dos gastos do Judiciário. Para complementar, qual é a proposta de Vossa Senhoria? Com a palavra o doutor Henrique de Almeida Ávila para responder a pergunta formulada pelo senador Garibaldi Alves. Eminente senador Garibaldi, muito obrigado pela indagação e congratulo pela feliz e adequada metáfora. Quero dizer, eminente senador, que a questão da gestão do Poder Judiciário parece mais relevante hoje exatamente do que o puro e simples aumento dos quadros do Poder Judiciário. O ministro João Otávio Noronha, hoje Corregedor Nacional de Justiça, no Conselho Nacional de Justiça, esteve a esta comissão há cerca de 3 meses e relatou, muito também da sua experiência pela escola da magistratura, que há municípios no Brasil em que há varas federais e para cuidar de 20, 30 causas. Quer dizer, uma vara federal que tem um gasto de aproximadamente R$900 mil para cuidar de 20, 30 causas. Quer dizer, esta vara federal, portanto, seriam desnecessárias. Ao mesmo tempo em que há varas previdenciárias, por exemplo, em que o juiz tem consigo para julgar 20 mil processos. O próprio ministro, João Otávio Noronha, relatou que no seu gabinete há de 9 a 10 mil processos. Ou seja, a questão parece muito mais de gestão, como bem mencionado por Vossa Excelência, do que a simples contratação de quadro. Parece muito mais de racionalização do que de aquisição de pessoal, né? É preciso que o Poder Judiciário, com a grata colaboração do Conselho Nacional de Justiça, permaneça em frente, permaneça seguindo o rumo de adequar o Poder Judiciário, sobretudo no que diz respeito à morosidade da jurisdição, que é, sem dúvida alguma, o que mais assola, o que mais impressiona, o que mais incomoda a sociedade brasileira. Eu perguntei isso, senhor presidente, porque... Pois não, Vossa Excelência tem o direito de réplica. Em alguns estados se verifica que o Poder Judiciário tem recursos, diria até exuberantes, e o Poder Executivo não tem recurso nem para pagar o pessoal. Então fica aquela discrepância entre o que o Poder Judiciário detém em termos de recursos financeiros e o que o Poder Executivo detém. E não há, ou há em determinados estados, as constituições permitem que haja essa devolução
por ocasião do final do exercício financeiro, o que seria razoável, mas o Poder Judiciário, Mateus Primeiros Teus, ele luta para que os recursos permaneçam em seu poder, para que ele possa aplicar dentro das necessidades do Poder Judiciário. Aí é uma escolha de Sofia, fica difícil. Foi por isso que eu perguntei. Eu tenho filho com 31 e 35 anos, são empresários. Estão preparados para o mundo. Eu vejo que os senhores, tanto o doutor Otávio como o doutor Henrique, estão preparados sim. São belos currículos, não é? E é claro que ali é uma corte, ali é um plenário, não é? E ali também se aprende bastante. Mas eu tenho duas perguntinhas aqui, senhor presidente, a fazer, e gostaria de fazer e ouvir tanto o doutor Otávio, que é da nossa competente consultoria, né, como também o doutor Henrique. A primeira é o seguinte: temos visto com alguma frequência discussões relevantes acerca de uma suposta atuação expansiva do Poder Judiciário, que acabaria em invasão das competências constitucionais dos outros poderes. Vossas Senhorias acredita que a CNJ, por sua composição plural, pode facilitar o diálogo institucional entre o Judiciário e os demais poderes, especialmente o Legislativo? De que forma? A segunda: os membros dos tribunais de contas da União, dos estados e dos municípios gozam de todas as prerrogativas da magistratura, mas não estão submetidos a um órgão nacional de controle e nem fiscalização, como estão os magistrados do Poder Judiciário. Pergunto a Vossas Senhorias. Vossas Senhorias acreditam que seria útil incorporar, dentre as funções da CNJ, por meio de uma reforma na Constituição, o poder de fiscalização desses tribunais? E aqui eu até coloco que eu, juntamente com o senador Eduardo Amorim, que acabara de sair aqui, acabou de votar, que nós temos aqui uma PEC, onde a gente propõe a criação de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, mas evidentemente que isto vai onerar as contas públicas, e nós estamos no momento de cortar despesas, não dá mais para aumentar despesas. O momento agora é adequar as nossas receitas do nosso país com as nossas receitas com as nossas despesas. Então, as duas perguntas que eu gostaria que Vossas Senhorias nos colocassem. Por favor. Muito obrigado, presidente e querido Anastasia. Muito obrigado, senador Taíde. Esclarecendo a Vossa Excelência, o doutor Otávio Augusto já completou as indagações, agora são só dirigidas ao doutor Henrique. Então, nós vamos dirigir ao doutor Henrique a indagação do senador Ataídes para que ele faça a resposta. Com a palavra, o doutor Henrique Almeida. Eminente senador Ataídes, eu acredito que o Conselho Nacional de Justiça também tem essa importante competência de estabelecer um diálogo entre o Poder Judiciário de uma maneira mais ampla e os outros poderes. Sem dúvida, não é saudável para a democracia, não é saudável para o princípio dos freios e contrapesos que um poder invada a competência de outro. Isso naturalmente acontece e é preciso que sempre que isso ocorre,
que haja uma discussão, que haja um debate e que haja, quando possível, uma intervenção de órgãos, sobretudo administrativos, como é o Conselho Nacional de Justiça. A sugestão de Vossa Excelência me parece muito adequada, muito pertinente, e creio que o Conselho Nacional de Justiça, se não faz, deveria fazer, porque está dentro das suas atribuições institucionais, sem nenhuma dúvida. No que diz respeito à incorporação de uma... na competência do Conselho, o controle dos tribunais de contas dos estados, da União, enfim, do município do Rio de Janeiro e de São Paulo, creio que a proposta em curso no Congresso Nacional, mencionada por Vossa Excelência, melhor se adequa com a natureza daquelas cortes de contas, porque são cortes de contas que têm, que tratam, além de uma matéria distinta, tem uma administração também distinta. São cortes vinculadas não ao Poder Judiciário, mas são cortes vinculadas ao poder, mais ligadas, melhor dizendo, ao Poder Legislativo, de maneira que me parece que essa divisão de competência é relevante nesse aspecto. Naturalmente, Vossa Excelência mencionou a questão do momento, né, das receitas, despesas, né, do Estado brasileiro, né, dos Estados federados. Realmente um momento difícil, e talvez o momento não seja o melhor para estabelecer mais um órgão, ainda que relevantíssimo, né, como vem defendendo, por exemplo, o ministro Bruno Dantas, né, que foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, consultor legislativo dessa casa e hoje ministro do Tribunal de Contas da União, defendendo exatamente na linha de Vossa Excelência dessa PEC. Penso que talvez o momento deva ser realmente melhor pensado. Muito obrigado, senhor presidente. Estou satisfeito com as informações e as respostas do doutor Henrique. Otávio Ozari. Sim, 11. Consequentemente, ambos estão aprovados.